Deixa eu só... Deixa eu só ver se eu tiro isso aqui. Não, não consegui, mas tudo bem. Inicialmente, eu gostaria de fazer referência a um texto que está neste livro. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro pouco conhecido do Raul Teixeira. Chama-se Rosângela. Além dele ser lindo, o papel utilizado no livro é muito bom e os textos são muito bons também. E eu entendi que o intitulado A Colmeia, até tem uma colmeia ao lado, ilustrando, ele fala bem disso que nós vamos trazer agora, né? Então, vamos ver como é o que a Rosângela diz aqui para nós. Diz assim: examinemos a colmeia e sentiremos o quanto a sabedoria de Deus tudo faz de modo incrivelmente perfeito, como se tudo fosse um presente fulgurante oferecido ao nosso planeta. Desde a organização do favo, da desova efetuada pela abelha-mãe, das disposições de procriação do zangão, até o esforço das operárias devotadas no cumprimento do seu papel de produzir alimento, o mel e a serosidade indispensáveis a toda a equipe, tudo reflete equilíbrio, demonstra ordem. Na colmeia, as abelhas operárias guardam-se no ministério de transformar essências amargas ou não no mel apreciado e sempre útil. Sobrevoam capinzais, mas selecionam floradas. Afastam-se do ninho original para a busca da matéria-prima e logo Desculpem, tem alguma coisa aqui que não está... A sua câmera, em tese, não está funcionando. A gente não está Exatamente. Eu estou aqui. Deixa eu desligar. Eu até, se você quiser, se quiser... Ah, pronto, voltou. Eu tirei da câmera, porque a minha imagem não fica muito boa, mas a câmera está com algum problema. Então, afastam-se do ninho original para a busca da matéria-prima e logo retornam, transformando seus alvéolos em depósitos fartos. Perecendo algumas servidoras operárias, prossegue o movimento da colmeia, e outras tantas surgirão seguindo o atavismo que o determinismo lhes impõe de repetir o bem de trabalhar sem cansaço, pelo bem-estar de toda a equipe. Então, aqui, nesse início do texto, ela já nos fala detalhadamente de todo esse trabalho que é feito na colmeia para que realmente tenhamos o mel. Toda a sua organização, toda a ordem. E agora ela vem trazer o nosso tema. Caro amigo, a família se configura como uma colmeia racional. Cada um conduz no rol dos seus deveres o ensejo de coparticipar com os elementos de que disponha, visando o crescimento da pequena coletividade como o lar requer. Aí ela vai dizendo que as responsabilidades vão se alternando no servir, em atender. Vamos ampliando os aprendizados
E à medida que os relacionamentos se solidificam, os nossos laços se estreitam. Então, o texto é bem maior, mas eu quis trazer apenas esse início dele para nós vermos o quanto a própria natureza é ordenada, o quanto a natureza tem a sua forma de trabalhar que nós também devemos ter. Que entre nós humanos, nada é jogado ao acaso. Paulo, no texto inicial, com o comentário de Emmanuel, fala no dia que se chama hoje. Então, tudo dentro da ordem do universo para que aquilo que é necessário seja realizado. E eu fui procurar em muitos livros, porque o nosso tema, eu não achei fácil, relacionamento conjugal segundo a doutrina espírita, olhei em vários livros, a Dalva Silva Souza, que é uma autora que eu gosto muito, e Emmanuel, e vários livros, mas voltei ao Raul. Neste livro, tá vendo? Não dá para ver sem a câmera, porque fica nublado. Vamos ver se aparece. Ah, não, acho que é a luminosidade daqui que está atrapalhando. Desafios da vida familiar. Ele tem muitas perguntas, mas eu considerei esse texto do Raul excelente, porque ele foi abordando os vários aspectos do relacionamento familiar e trazendo reflexões assim extremamente práticas. Ele começa com o texto do Evangelho. Eu separei aqui o Evangelho, mas o Raul já traz tudo que eu queria me referir sobre ele. Ele diz assim: na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitissem aos filhos, e que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Então, nesse texto, ele vai falar da lei divina ou natural. Lá no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec analisa a lei divina ou natural, que é a que está aqui citada. Tudo é lei de Deus. As leis da matéria são leis de Deus e as leis da espiritualidade são leis de Deus também. Nós falamos da colmeia, a que Rosângela dissertou tão bem. Ali existe uma lei que é seguida para que na cadeia das utilidades da vida também tivesse a sua função. E o ser humano, né? A gente fala o homem, a categoria humana, que fizemos essa longa trajetória de evolução para estarmos aqui nesse momento dotados de voz, da possibilidade de falar, de ouvir, de interagir, obedecemos a essa lei também. Então, aqui, nessa passagem, nós vemos que existe a lei física, a lei de atração das pessoas, uma pessoa é mais atraída por outra, ali alguma coisa faz com que se una, mas essa atração também é espiritual.
E nós sabemos que essa ligação pode vir já de muitos séculos e que a união se efetua como necessidade evolutiva. E, fruto dessa união, vindo os filhos para que possam ser orientados. Mas, começando, o Raul Teixeira também cita a questão 775 do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Sociedade, porque as nossas relações obedecem à lei de sociedade. As leis morais são leis vigentes, atualíssimas. Um livro do século XIX trata como cotidiana as relações, as situações, e Kardec pergunta que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Ali são 3 questões, né, laços de família, lá na Lei de Sociedade, e a resposta curta, a regressão à vida dos animais. Porque já é uma evolução nós nos unirmos para formar uma família, e hoje nós temos esse conceito de família bem alargado, bem extenso, todos aqueles que estão reunidos num lar, com amor, com respeito, fazem parte de uma família. Pode não ser a família consanguínea, mas às vezes é a família que nós escolhemos naturalmente, pela qual estamos atraídos e comprometidos. É ali que precisamos de crescer. E nesse processo aqui, o Raul vem comentando, nessa família que inicialmente se une pelos laços materiais, porque sabemos que é a família material e a família espiritual. Mas é para que esses laços, muitas vezes, inicialmente, mais materiais, é a atração física que determina, para que se transforme e solidifique em laços espirituais. E a necessidade ali de, nos unindo, buscarmos o entendimento, buscarmos, como a gente diz, aparar as nossas arestas. Porque cada um do casal vem de uma criação diferente, vem num estilo de vida diferente. Então, é uma adaptação para que se crie ali os hábitos daquela nova família. Por isso que é uma nova família, vindo de um lado, vindo de outro, e vão criar novos hábitos. Ele diz aqui, é no casamento que o casal tem a oportunidade de transformar o ninho doméstico num remansoso campo de amor, onde o Senhor da vida possa estabelecer um ponto de luz nesses tempos de escuridão moral vigente no planeta. Então, a necessidade de nós entendermos que o nosso lar deve ser um santuário, mas sem a necessidade de estabelecermos uma relação simplesmente mais religiosa, mais ortodoxa, não. Um santuário de respeito, de paz, de entendimento, dizer que para que tenha estabilidade emocional e noção de limites e de respeito. Essa questão eu acho aqui muito interessante, porque muitas vezes nós achamos que não, no lar eu tenho toda a liberdade. Hoje em dia fala-se muito na liberdade sem saber o que é. O Livro dos Espíritos, uma das leis morais é a lei de liberdade. A liberdade subentende o respeito ao limite, ao próprio limite.
respeito ao direito do outro. Não é porque eu sou livre que eu tenho direito de sair desrespeitando as pessoas. E eu começo a treinar isso no lar, onde a importância de ensinarmos as nossas crianças. Hoje, essa nova geração linda, maravilhosa, que chega aí nos encantando, mas eles precisam de uma evangelização. Eles precisam do limite. Não é à toa que vieram nossos filhos, para que nós os orientemos dentro daquilo que consideramos o melhor. Diz assim, o ser humano, aí está intitulado A Superioridade da Razão. O ser humano já tem como estabelecer com a sua própria razão os limites, as noções de responsabilidade, a fim de que não regresse às práticas dos irracionais, quando toda a estrutura social engendrada ao longo dos milênios acabaria. Então, a necessidade da razão imperar nos nossos relacionamentos. O sentimento, claro, mas não nos deixarmos levar pelas paixões descontroladas, tanto sofrimento causam. E eu achei muito, aliás, eu gostei muito dessa parte desse livro, que ele diz, existe união esponsalícia perfeita, ou seja, existe casamento perfeito? A gente vai dizer, não existe, nós somos humanos. Mesmo aquele casal muito harmonioso, que se dá muito bem, tem as suas diferenças, vieram de formação diferente. E discordar não é ruim. O outro não se torna um inimigo por discordar de mim. Ele é outra pessoa, é outro espírito. Ele tem o direito de discordar. E nós vamos conversar. Então, o que ele responde aqui, né? Lembrando que esse livro é do Espírito Camilo. Diz assim, aqui na Terra não existe a união perfeita, mas ele faz uma ressalva que eu achei muito interessante. Se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas no planeta quando cumprem sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Então vejam que coisa interessante. Qual a finalidade do casal se unir? Aparar as suas próprias arestas, receber aqueles espíritos com os quais se comprometeram, ajudar na sua evolução, ajudar um ao outro. Então, ele diz, poderemos falar num casamento perfeito, porque está atendendo a essa função educativa e de correção dessa união. Os filhos difíceis, problema com os filhos, mas é para isso que eles estão ali. Às vezes, maridos, mulheres, filhos, irmãos, pais, são aqueles com quem nos comprometemos no passado. E agora, nessa oportunidade, estamos tendo a chance de corrigirmos esses pontos. E Raul pergunta, o que significa estar casado no mundo como a Terra? Significa o casal ter assumido as responsabilidades de participar reciprocamente um dos avanços do outro, das aquisições felizes que se destinam à conquista da aventura. Então, aqui ele fala participar reciprocamente. Vamos favorecer a evolução do cônjuge, daquele companheiro. Nós vemos em muitas situações, quando um dos elementos do casal se destaca, o outro começa a boicotar, se sente inferiorizado. Mas qual é o convite do Camilo? Que incentivemos. Agora, que também
procuremos crescer. Porque todos somos espíritos, questão 132. Estamos aqui para chegar à perfeição. 132 do Livro dos Espíritos, né? E para isso, passamos pelas dificuldades da vida. Não podemos permitir que nada nos tolha e nem tolher o crescimento, a evolução do outro por insegurança nossa. Nesse momento, nós chegamos, sempre citada, sempre lembrada, as questões 919, 919A do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo. Está lá, vamos nos conhecer. Por que que me incomoda tanto o meu parceiro crescer, se destacar no emprego, ser promovido e eu não? Eu estou fazendo para que eu também cresça? Ou é melhor para mim ser a vítima? É mais lucrativo. Ninguém está aqui, nesse mundo encarnado, para se desvalorizar. Nós fomos criados para a perfeição. O momento difícil pelo qual cada um de nós passa, às vezes até desempregado, com vários insucessos na vida, é para o nosso crescimento. O que que precisamos de aprender de cada ocasião dessa? É para refletir. Em seguida, ele pergunta: como pode viver bem um casal terreno se vive marcado pela necessidade da prova e da expiação? Né? Porque nós falamos, a Terra, um mundo imperfeito, de provas e expiações. Então, se estamos nessa condição, como vamos ser felizes? Diz assim: em razão disso, os casamentos aqui ocorrem obedecendo a essa dinâmica de prova e expiação. Estão inseridos no processo provacional expiatório. Isso, no entanto, não significa que os cônjuges deverão viver se agredindo e ferindo-se reciprocamente. De jeito nenhum. De provas e expiações, mas como eu encaro essa situação? Eu sei que eu estou comprometido com a lei, mas como eu reajo diante disso? Quer dizer que o casamento é de provas quando há várias limitações a superar. É prova na qual ninguém deve querer ser reprovado. Então, estamos passando por um momento de prova, como quando estudávamos, querendo, a prova pode ser difícil, mas nós queremos ser aprovados. Então, vamos fazer o melhor possível para nós e para o outro também, que ao fazer ao outro, estaremos fazendo a nós mesmos. Mas ele continua aqui. Ocorrem situações em que o casal atravessa suas expiações sem nenhuma briga. Sofrem na esfera da saúde física, da saúde mental, da saúde econômica ou da saúde social, mas unidos. Estão passando por aquela dificuldade toda e todos aqui sabemos que, num momento ou no outro, passamos, ainda mais agora, situação de pandemia, crise econômica, problema de saúde. Temos várias situações, mas isso não implica na desunião do casal, muito pelo contrário. Se realmente ali existe amor, a busca do entendimento vai fortalecer essa união. Porque é nesse momento que nós crescemos. Enquanto a situação está como um lago, tranquilo, sem problema, é fácil. Quando somos testados, como dizem que o fogo é que molda muitos elementos, como o vidro, é isso. Nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados ao vencermos essas lutas. Mas sem dramas, com o pé no chão. Aqui o Camilo já falou ali atrás,
usando o nosso sentimento, mas a razão. Como eu vou encarar esse momento? Isso é importante nós refletirmos. E ele continua: quantas coisas Deus permite sejam superadas numa relação assim difícil? Que aí a gente se pergunta, o que está se passando conosco? E lembrando de Jesus, quando disse: quem é minha mãe, meu irmão e minha irmã? Então, ali toda aquela família, naquele problema, a gente pergunta: que espíritos são esses? Que necessidade temos, eles e nós, de passarmos por essa situação? A família é uma instituição de cunho divino para fazer com que a vida se aprimore e se dirija para os fins traçados pelo Criador, que sempre se destinam à perfeição. Não será acertado que um casal que vive problemas diversos no relacionamento se sinta infeliz? E ele diz: em momento nenhum nós devemos nos sentir infelizes. É natural ter os problemas conjugais, porque, como nós falamos inicialmente, estamos vindo de uma criação diferente, e isso é normal acontecer, e é interessante nós termos a consciência de que não é a vontade de Deus que passamos por problemas. Porque nós vemos em muitas situações a pessoa está sofrendo, está mal, problema familiar e tudo. Como é que você está? Como Deus quer. Não, Deus quer que estejamos bem. Jesus não disse: o Pai não dá fardos mais pesado do que os ombros podem carregar. Então, aquela situação é consequência daquilo que já fizemos, daquilo que somos, que fomos. E agora, até com mais possibilidades, estamos ali podendo melhorar esse relacionamento. O estudo e a reflexão em torno dos ensinamentos espirituais trazidos largamente aos irmãos da humanidade representam a visão e a vivência daqueles que já passaram por esses tormentos. Então, eles vêm nos dar elementos para vencermos. Uma coisa que muita gente espera, que tem aquela música da alma gêmea, né? da Lívia e do senador Públio Lentulus, que esperamos encontrar a nossa alma gêmea. Joana de Anjos diz que são almas algemadas. Lembrando que eles, que têm a música que fala do casal, viveram anos sem se falar. Então, às vezes, aquele é o nosso par ideal. É com aquela pessoa que eu preciso de estar. É difícil. Não é fácil. Às vezes, nós refletimos, por exemplo, a questão dos nossos pais. Quantas vezes nós brigamos tanto com os nossos pais, que eram muito severos, que tudo era difícil, e quando nós estamos mais velhos, nós dizemos: eu agradeço a eles, foi um aprendizado. Na época eu não achava, não. Na época a gente brigava. Quantas pessoas, até a Luzia Matias, que é muito engraçada, ela tem uma palestra dela que ela fala que a pessoa já está com 70, 80 anos e fica: o papai, a mamãe, ela fala dessa voz mesmo, deixa o papai e a mamãe, eles fizeram aquilo que era necessário. E a nossa vida em família, no nosso relacionamento como casal, também acontece muitas vezes isso. Que nós, quantos casam em pouco tempo, há incompatibilidade de gênios, vamos separar. Mas é a primeira dificuldade. Não vamos nos acertar nunca se na primeira dificuldade desistimos. E continuam as perguntas.
Como entender as afirmativas daqueles que admitem ter nascido em tempo errado e que Deus não lhes contempla com os recursos que supõem merecer a fim de bem viver em família? Essa é uma questão muito, muito interessante. Diz assim, não, a minha vida familiar não é boa porque eu não tenho recursos para educar meus filhos, não posso dar à minha mulher ou ao meu marido tudo aquilo que eu gostaria. E olha o que Camilo diz, as leis divinas não se equivocam. Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que Kardec perguntou? O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E dentro do conceito que nós podemos entender, ele põe Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, as suas leis também são. O que nós não estamos entendendo aí? Então, ele diz, ao invés de alguém se perguntar por que Deus fez isso ou aquilo comigo, por que me colocou num planeta de tanta violência, drogadição, corrupção, sexolatria e abandono, poderia indagar a própria consciência quanto à sua possível participação em experiências que deram oportunidade a tudo quanto aí está e que causa desgaste, medo e aflição. Gente, essa entrevista aqui, pena que não dá para a gente falar tão detalhadamente. Isso aqui é muito importante. Esse momento pelo qual estamos passando e com essa coisa de ficarmos mais em casa, está gerando conflitos familiares, que a gente diz, se eu tivesse maior possibilidade, eu estaria num apartamento maior, poderia fazer isso ou aquilo, e esse mundo tão desigual não é para mim. Como que eu estou aqui? E aqui o Camilo diz, para fazermos aquele exame de consciência, questão 919, o quanto eu posso ter contribuído para esse estado de coisa. E agora, ao passar por ele, ter a oportunidade de fazer a minha parte. Não podemos fazer muito, a maioria de nós não pode fazer muito, mas se pacificar ao outro, levar boas mensagens, não permitir que a agressividade, a violência passem por nós, que nós sejamos um canal disso tudo, porque reflete na família. Quando eu me deixo envolver por essas situações, ele fala desgaste, medo e aflição. Os primeiros a sofrer são os membros da nossa família. Então, ele diz assim, por que nós não perguntamos como Saulo de Tarso, Senhor, que queres que eu faça? Porque eu estou no lugar certo, no momento certo. Só ainda não entendi, mas eu estou. E eu preciso refletir sobre isso. Como se constrói uma relação duradoura? Eu acho que todo mundo quer saber. E nós vemos, de vez em quando aparece na televisão, tinha até lá da minha terra, um casal, a dona Júlia e o seu Carlos, que eles já tinham quase 100 anos, os dois já desencarnaram. Era um casal lindo, apareceu no Fantástico uma vez, e de vez em quando a gente vê casais assim, que se dão muito bem. E as pessoas perguntam, mas como é que é isso? Qual é o segredo? E ele diz aqui, as relações humanas se amparam nas características de cada um. De costume, se os parceiros do relacionamento são de caráter similar, por exemplo, os dois são calmos ou os dois são irritados, vai ficar difícil. A gente conhece pessoas que os dois são estourados, não tem diálogo. Ou quando os dois ficam muito acomodados, também a coisa não vai para frente. Por isso que, às vezes, a gente vê
alguns casais que você diz assim, gente, como é que eles são casados e se dão bem? São totalmente diferentes um do outro. É que um preenche a parte do outro. Um mais ativo, o outro mais acomodado, talvez mais organizado, mais equilibrado ali, usando mais a razão no momento adequado. Então, isso é importante, mas não tem fórmula para a relação duradoura. Nós vimos lá atrás o Camilo falando a noção do limite e o respeito ao outro. Isso é fundamental. Ele diz assim, pensando maduramente, não é difícil nem impossível nutrir as bases de uma relação duradoura, desde que não se transforme a vida do casal numa rotina seca, áspera, inodora e incolor, pragas que surgem com os insetos da indiferença que voejam em torno das almas egoístas. Então, vamos cultivar o amor como cultivamos as plantas. O nosso cônjuge merece o melhor, uma gentileza, uma delicadeza, uma coisa que a pessoa gosta. Hoje, Dia dos Namorados, né? Mesmo os casais casados há mais tempo vão namorar, vão cultivar esse relacionamento. O que um gosta, o que o outro gosta. Ser sincero. Nós vemos também, muitas vezes, um dos dois do casal, ou os dois, não gosta de determinada coisa que o outro faz há décadas, achando que está agradando. Vamos abrir o coração. Não estamos mais no tempo de termos esses melindres, mas sempre, como ele disse aqui, com respeito, entendendo a liberdade e o limite do outro. Porque somos espíritos criados individualmente para chegar à perfeição. Todos criados da mesma forma. Aí tem várias questões, ele fala, pessoas que se dão bem com todo mundo, menos na família, porque também ainda não entenderam que ali no lar, naquele pequeno núcleo, é que vai exercitar o amor universal. Nós achamos, às vezes, no centro, nós somos lindas, maravilhosas, educadas, atenciosas, chegamos em casa cheios de irritação. Não, é em casa que precisamos de exercitar primeiro, para depois podermos cumprir tudo isso fora, levarmos para o mundo aquela conquista que já temos. Porque dentro de casa nós estamos treinando esse amor universal. Nós não dizemos que somos todos irmãos? Jesus, lá na cruz, se dirigindo a Maria e a João, diz, eis aí seu filho, eis aí sua mãe, como num simbolismo de dizer que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, lembrando da oração que ele nos ensinou, Pai Nosso. Ele não diz Pai do rico, Pai do pobre, do branco, do preto, do amarelo. Não, Pai Nosso. É Pai de todos. Então, essa família universal vai ser fabricada, elaborada dentro do nosso lar, com o cônjuge e com os filhos. Muitas vezes é muito difícil, porque quem são nossos filhos, como ele perguntou aqui, como tem o livro do Hermínio Miranda, que é maravilhoso, nossos filhos são espíritos. A dificuldade que temos de entender isso, quantas vezes o casal se desentende em relação à educação dos filhos. Um quer de uma forma, outro quer de outra, mas o mais importante é que se entendam, se respeitem, se amem e passem essas atitudes e esses sentimentos para os filhos.
O que dizer de uma pessoa que acha defeito em tudo referente à outra com a qual se relaciona? Aí o Camilo dá o exemplo de Jesus, que você vê o argueiro no olho do próximo e não vê a trave no seu olho. E isso é uma questão muito delicada, essa é uma questão muito delicada, porque quantas vezes nós apontamos o dedo porque nós estamos nos espelhando no outro. Aquilo que nos incomoda no outro é o que nós sabemos que temos em nós. Então, o cuidado que devemos ter ao criticar demasiadamente. É claro que analisar, você chegar para a pessoa e dizer, olha, você foi grosseiro comigo, eu não gostei da sua atitude. É isso que devemos fazer. Mas não ficarmos sempre repisando, humilhando o outro por características. Quando sabemos conversar, a outra pessoa até pensa a respeito e vai aos poucos elaborando. Quando não houver combinação psíquica num casal ou não houver aceitação de um para o outro, deve-se insistir no relacionamento. Essa também é uma questão que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não separar o que Deus juntou, lá no capítulo 22. Então, como está no Evangelho, e o que tem aqui, a insistência só terá sentido positivo e bom quando as partes, ao identificar essas diferenças de comum acordo, se dispõem a tentar superá-las. Em caso contrário, será tolice, porque é como unificar água e azeite. Então, é necessário que usemos sempre a razão, mas buscando os recursos que a doutrina espírita nos fornece. Aqui ela vem falar também de casais que brigam muito, mas, no entanto, não se separam. Então, nós vemos várias situações, a necessidade daquele casal de estar junto para cumprir essa etapa. E nós já vimos, vocês também devem conhecer, casos como esse, que quando um desencarna, pouco tempo depois o outro também vai. Precisa daquela energia. A briga é uma forma de dar atenção, é uma forma de se dizer presente. Então, essas questões são para pensarmos, mas, acima de tudo, lembrarmos que a lei de Deus é de amor. Jesus, quando foi acusado de violar a lei de Moisés, porque ele fazia várias coisas contrárias ao que era recomendado, ele curava aos sábados, ele andava com pessoas consideradas de má vida, doentes, samaritanos, mulheres ditas equivocadas. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E deixou um único mandamento que ele diz, aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se usarmos esse mandamento de Jesus na nossa família, no nosso relacionamento familiar, conseguiremos dar um grande passo. Porque, nesse momento, nós vamos ver o outro como queremos ser vistos. Nós vamos tratar o outro como queremos ser tratados. Filhos de Deus, merecedores do melhor, caminhando para a perfeição. Porque quem que erra de propósito, faz o mal de propósito? Aquele que ignora a lei, ignora as leis da vida, ignora a justiça de Deus. Então, é digno de cuidados, de preces. Agora, como o Camilo fala e como está no Evangelho também. Se
esgotados todos os recursos, a situação não se equilibra, existe a separação. E existe no meio espírita aquele conceito, não se separa, porque é um compromisso adiado. Sim, pode ser. Mas pode ser que à frente, quando retomarmos esse compromisso, estejamos mais fortalecidos. Nós e o nosso cônjuge, já mais preparados para enfrentar essa nova situação. Que lembrando que a lei é de amor, é de misericórdia. E que estamos aqui todos para fazermos o melhor do que já fizemos. E hoje, como texto muito bom, texto hoje, é para semearmos bem, para que a nossa colheita futura seja bem melhor. Eu agradeço sempre a oportunidade do trabalho. É muito gratificante voltar a esta casa, mesmo que seja virtualmente. Que Jesus nos ilumine e proteja vocês e as suas tarefas. Que assim seja,